grande vitória, assim como na última quinta-feira foi mais uma vitória enorme do Cruzeiro. E uma vitória que valida aquilo que o Jardim tanto disse. O Cruzeiro tem uma base confiável. Carências pontuais, sim, precisam ser supridas. Mas o Cruzeiro tem um elenco interessante. Hoje o Jardim basicamente colocou 3 jogadores diferentes do habitual. Eduardo, Gabriel Barbosa e Marquinhos. Todos os 3 tiveram uma atuação bem interessante, principalmente Gabriel Barbosa, que foi o protagonista do jogo. É muito legal a gente ver o Cruzeiro, mesmo com essas alterações, mantendo o alto nível. Teve seus problemas no primeiro tempo, especialmente na primeira metade, porque estava um pouco ansioso, forçando muitas jogadas. Mas depois, naturalmente, se impôs e depois o primeiro gol foi um completo baile. Na segunda etapa, aí já foi um cenário daquele Cruzeiro que está tão acostumado a jogar em transições, que prefere jogar assim. E o 3-0 poderia ter sido muito mais elástico. Mais uma vez, o time se comportou bem em todas as fases do jogo, dentro de uma partida de campeonato brasileiro. Pela terceira vez, o Cruzeiro faz 4 gols em um adversário. Que ataque potente, hein? Não precisa somente de Caio Jorge, a grande referência para isso, porque afinal de contas hoje ele foi muito bem, deu 2 assistências, mas não teve gol dele, e mesmo assim o Cruzeiro goleou, fez 4 gols, já fez isso com o Sport, Grêmio e agora o Juventude foi a vítima. Enorme a atuação do Cruzeiro, com o Gabi sendo o protagonista, mas com ótimas atuações de Eduardo, de Christian, Marquinhos, mesmo não participando diretamente de gol, indo bem e mostrando de alguma forma para o torcedor que o Jardim não confiou nele à toa. O Jardim não pediu essa contratação à toa para a gestão cruzeirense. Caio Jorge brilhante com 2 assistências, com arranques e mais uma vez uma defesa muito sólida, né? Porque por mais que o Juventude seja limitado, é uma equipe que tem algum recurso para atacar e a bola mal chegou ao Léo Aragão. Impecável o que fez o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro e quem sabe, ao término da rodada, até com uma vantagem um pouco maior para os concorrentes. 10 vitórias em 15 jogos e 10 vitórias de grupo. É impressionante como esse Cruzeiro se doa em campo e como é impossível destacar 1, 2 ou 3 jogadores. É sempre uma atuação digna de todos, né? Hoje não foi diferente. E acho que uma atuação que mostra como essa discussão da posse de bola, se ela não tiver aí alicerçada num contexto, é completamente inútil. É um Cruzeiro que num primeiro tempo teve mais a posse, a gente já imaginava que seria assim, até pela escalação do Juventude, uma equipe que veio muito preocupada em se defender, tirou um atacante, acrescentou mais um volante e entrou com 4 homens ali no meio-campo para realmente ter linhas bem baixas. Quando o jogo começou, vimos que a postura da equipe de Caxias seria bastante defensiva, fazer bastante falta, rodízio de faltas nos nossos atletas e também fazer o tempo passar. E pelo lado do Cruzeiro, obviamente, precisaria ter a posse e tentar furar aí essa, em bom português, retranca da equipe gaúcha. E aí o Cruzeiro até teve alguma dificuldade até sair o primeiro gol, na minha opinião, por uma certa ansiedade nos movimentos, tá? É muito claro a intenção, uma linha de 3 na saída de bola, os nossos laterais jogando quase que como alas ali, bastante avançados, a ideia de ter bastante amplitude, o Cruzeiro ora tentando construir o jogo, rodando um pouco mais o jogo, ora tentando lançamento, seja através do Vidalba ou do Lucas Romero, mas fato é que pecava ali no último passe e assim foi até que finalmente conseguiu rodar a bola numa jogadaça do Eduardo, mas em que eu destaco mais uma vez o time inteiro consegue chegar ao seu primeiro gol no primeiro tempo, isso dá mais confiança ao time, o Juventude talvez tenha sentido um pouquinho o gol também e o Cruzeiro poderia ter ampliado o placar ainda no primeiro tempo, coisa que viria a acontecer na etapa complementar. E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro, num movimento muito inteligente, oferece a posse de bola ao Juventude, que não sabe o que fazer com ela. E, obviamente, precisava tentar alguma coisa para o Juventude, para a briga atual do Juventude na tabela. Qualquer ponto é muito importante. Pontuar no Mineirão seria fazer algo extraordinário, fora do planejamento. E aí, nesse cenário, o Cruzeiro se sente muito confortável, porque oferece a posse a um adversário que não tem lá tanta qualidade com a bola nos pés, marca as linhas de passe desse adversário, força o erro e, ao forçar esse erro, recupera essa posse e, em transições, chega a esse placar elástico que nós vimos essa tarde/noite no Mineirão. E mais uma vez, né, um jogo muito impactante de todos. Caio Jorge participando diretamente de 2 gols com assistências, sofrendo um pênalti, Cruzeiro fazendo gol de todas as formas possíveis, a entrada ali dos atletas a partir dos 20 minutos do segundo tempo, claramente fazendo um controle de minutagem, um controle de carga, e realmente a única nota triste do jogo é essa saída do Lucas Silva, que sofreu
sofreu uma falta, na minha opinião, que teria que ser até para cartão, o juiz não deu cartão ali no momento, e a gente fica na torcida para que não seja nada grave, mas talvez a necessidade do Eduardo, que hoje fez 90 minutos e foi premiado com um gol ali ao final do jogo, é possível que ele tenha que atuar no meio de semana diante do Corinthians, e a gente torce e acredito que cada vez mais tem argumentos para acreditar nesse grupo. É evidente que é necessário contratações, acho que o grupo ainda tem em alguns setores algumas limitações, mas é um grupo que se doa demais, que claramente comprou a ideia do seu treinador e que segue somando resultados importantes. O Cruzeiro não está onde está na tabela do Campeonato Brasileiro à toa, vence porque joga para vencer e hoje entregou para mais de 50 mil pessoas no Mineirão uma performance e um resultado extraordinário. Estão todos de parabéns e principalmente você, torcedor cruzeirense, está de parabéns porque se o time está aí é porque você não deixou esse time acabar num momento muito complicado da nossa história. Então, parabéns a todos nós. Pessoal, chega aí, é o pós-jogo, minha voz já tá indo assim, pro vinagre, igual acabou indo a retranca do Juventude durante a partida, né? Foi pro vinagre a retranca do Juventude, você já tá acompanhando aí na tela da Samuca TV, daqui a pouco, Leonardo Jardim concede entrevista coletiva. Ei, Mister, o que eu vou fazer com você trazendo tanta felicidade assim pros nossos corações, né? Continuar torcendo, continuar realmente junto com o Cruzeiro nessa caminhada incrível. Gente, o Vidalba, ele terminou o jogo igual o Nêmesis do Resident Evil. Assim, o rosto do lado esquerdo completamente inchado por uma pancada, mas estava lá em campo, estava cortando até o final. É um símbolo, né? Como escreveu muito bem essa semana o grande Caio Fábio, que está aqui conosco. É um símbolo desse Cruzeiro, o Vidalba, que mais uma vez jogou. Como é bom ver o Mineirão repleto de cruzeirenses e o torcedor ser brindado com uma atuação assim do Cruzeiro, com a continuidade na liderança e 10 vitórias no Campeonato Brasileiro. Pessoal, deixe o like aí, daqui a pouquinho teremos a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim, depois a zona mista, vejamos os atletas. Eu sei, tem muita gente aqui perguntando a respeito do Lucas Silva. Claro que o Samuel, durante este caminho de pós-jogo, vai tentar trazer algum tipo de informação a respeito do jogador, mas acho que vale mais o nosso pensamento positivo num todo, quem sabe ali uma leve torção, apenas, e é isso. Eu tô preferindo ir nessa linha, e é claro, tendo informação, o Samuel vai em busca disso também aqui no nosso pós-jogo. Você vai ficar informado. É o Cruzeiro vencendo mais uma vez. O Cruzeiro que com essa vitória, a gente tem que falar, e com os 4 gols marcados, eu tava aqui com os meus amigos, né? Na hora do escanteio. Pode perguntar para eles aqui, eles vão me desmentir ou confirmar. Nosso Cruzeiro podia fazer mais um gol, porque com 26 gols marcados no 3-0, o Cruzeiro já havia igualado o Flamengo, que joga daqui a pouco contra o Fluminense. Mas o Cruzeiro já havia igualado com 3-0. Se faz o 4-0, o Cruzeiro vira o melhor ataque da competição. E foi o que aconteceu com o gol do Eduardo. Então agora também o Cruzeiro, que por enquanto tem a 3ª melhor defesa, passa a ser, ao lado do Flamengo, o melhor ataque. E a gente vai vendo um leque de jogadores diferentes cada vez mais marcando. Você pensa assim, 4-0, ninguém te falou do jogo. Você falou, o Caio Jorge marcou quantos? Você fala, ele não marcou hoje, mas sofreu pênalti, 2 assistências. Mas isso é muito legal, porque traz mais preocupações para os adversários, né, Rafa? Sem dúvidas, Valu. E assim, até em cima disso, claro que a gente tem que ponderar que o Flamengo tem jogos a menos, mas faz sentido que o time que tem o maior assistente e o maior artilheiro da competição tenha o melhor ataque. Então o Cruzeiro vai colocando aí uma certa racionalidade nesses números. Mas sem dúvidas que é importante que toda a turma ali, principalmente do meio da frente, contribua diretamente com esses gols. A gente sabia que o Gabigol, iniciando essa partida, as chances dele marcar eram enormes, não só pelas fragilidades do Juventude, mas também porque sabemos da qualidade do Gabigol, hoje não foi diferente. E o Cruzeiro tem ótimos valores técnicos na sua equipe, sim. A questão é que é natural que essas coisas se encaixem, que os atletas ganhem confiança conforme os resultados venham e conforme a equipe coletivamente cresça. Então, acredito que a crescente de jogadores como o próprio Caio Jorge, o Matheus Pereira, o Gabigol, que hoje foi titular e mais uma vez entregou uma ótima partida, Christian, Wanderson, que ainda não marcou, mas que hoje é fundamental nesse cruzamento do 4º gol, por exemplo. Então, é uma participação meio que direta em gol, sim. É importante que todos esses atletas cresçam em confiança para que, tecnicamente, eles possam aí deslanchar e o Cruzeiro ser cada vez mais feliz, marcar cada vez mais gols. Fundamental esse equilíbrio também, Valu, de ter sempre um dos melhores ataques e uma das melhores defesas da competição. Que o Cruzeiro siga assim para que conquiste o seu objetivo na temporada.
O Cruzeiro tem repertório de jogo, mas também tem repertório de aparições individuais. É o coletivo potencializando individualidades, né? O Christian, muito se fala dele do trabalho sem a bola, mas é um cara que chegou à 4ª participação em gol dele no Campeonato Brasileiro. Já tem 2 gols e 2 assistências. Fundamental para que o Cruzeiro construísse essa goleada em um momento em que o Cruzeiro tinha alguma dificuldade para criar chances claras. Ele pisa na área, infiltra e entrega o gol. O Eduardo, por exemplo, conseguiu sacramentar a goleada. Foi o primeiro gol dele dentro do Brasileirão, né? Já tinha brilhado na Copa do Brasil e conseguiu fazer isso usando o jogo aéreo dele. O próprio Bolas, que não fez gol, mas primeira participação em gol dele no Brasileirão e pelo jogo aéreo, né? O Cruzeiro mostrando força nesse sentido também. O Gabigol não marcava há algum tempo, estava contribuindo em campo até mesmo com assistências, mas já não marcava desde o jogo contra o Palestino, lá em meados de maio. Conseguiu fazer 2 gols hoje. Então é muito legal ver que o Cruzeiro atualmente não tem aquela dependência exagerada de um determinado jogador. É claro que quando se fala de um Caio Jorge, o Cruzeiro de alguma forma vai ser dependente desse jogador, mas não pode ir para o ponto do exagero. E hoje é um Cruzeiro que não está nesse caminho, não tem ninguém sobrecarregado nesse time que precisa jogar a qualquer custo, né? Hoje o Jardim teve a tranquilidade, por exemplo, de segurar o Matheus Pereira, líder em assistência do Brasileirão. Por quê? Porque ele tem um reserva confiável, que é o Gabriel Barbosa. Em outros momentos, até no ano passado, o Matheus Pereira teria que jogar a qualquer custo esse jogo, porque dificilmente o Cruzeiro venceria ou chegaria próximo de vencer se o Matheus Pereira não tivesse entre os titulares. Então que bom que a gente tem um elenco no geral confiável e principalmente um treinador que faz ótimo uso das peças que tem e que cada vez mais vai recuperando, vai potencializando os jogadores. Expectativa para a coletiva daqui a pouco. Pessoal, deixa o like aí para que a gente consiga fazer como fizemos, né, na última entrevista coletiva do Jardim. Mais de 25 mil pessoas estavam aqui. Quando você deixa o like, você espalha mais ainda o nosso dia de jogo KTO da Samuca TV e faz com que mais cruzeirenses... Pô, o cruzeirense merece assistir este técnico falando daqui a pouco, depois da 10ª vitória. E vem pra cá, vem pra Samuca TV, vamos comemorar, porque realmente assim... É uma onda de felicidade tomando conta de todos os corações cruzeirenses espalhados pelo mundo afora. E felicidade com pés no chão, com racionalidade, mas com muito trabalho, né? Mais uma vez, para alguém que duvidava, pudesse colocar em xeque hoje, esse time, hein, agora que chegou na liderança, será que não vai começar o toquinho? Não tem nada disso. Os caras sabem que muito mais importante do que conquistar a 10ª vitória é onde isso pode levar lá no final da temporada, né? Então a gente vê e a gente falava, mais uma vez, da consciência dos jogadores, né? De termos jogadores que já viveram esse ambiente de jogar à frente de um campeonato, o Lucas Silva, o próprio Lucas Romero, o Fabrício Bruno, e hoje a gente viu um Cruzeiro fazendo mais do mesmo ótimo para nós torcedores cruzeirenses, né? Não faltou garra, ninguém correu menos, uma bola recuperada do Eduardo, o Marquinhos, se não é o jogador dos sonhos de muito, ele correu, ele participa de maneira muito importante do lance do primeiro gol, então é isso. E o símbolo final, né? Num jogo em que temos o artilheiro do campeonato, a gente marca 4 gols, ele não vai às redes necessariamente, mas dá 2 assistências, sofre o pênalti, e o que tem mais assistências sai do banco, não dá uma assistência nesse jogo. Então esse Cruzeiro realmente, o coletivo está fundindo a cabeça dos técnicos adversários, porque a gente entra hoje com o Marquinhos, com o Eduardo, com o Gabigol, e o técnico, o que ele vai esperar? E o Cruzeiro oferece o mesmo, Rafa. Oferece o mesmo e, como você falou muito bem, o mesmo que é ótimo, o mesmo que é excelente e que é a nível de liderança do Campeonato Brasileiro. O que me chama muita atenção, Valor, é que o jogo fica 4-0, o segundo tempo muito controlado do Cruzeiro, e aí pode dar a impressão para alguém de que foi fácil, mas nós vimos a dificuldade do Cruzeiro ali no primeiro tempo. Nunca é fácil jogar contra uma equipe que se fecha tanto quanto o Juventude se fechou, e em especial quando vem com essa postura de parar o jogo muito com faltas, de fazer cera. Nunca é fácil jogar esse tipo de jogo, e o Cruzeiro hoje teve muita maturidade para superar, inclusive, um momento em que pareceu ansioso ali nos primeiros 20, 25, talvez até 30 minutos do primeiro tempo. E aí entra para mim a importância de ter atletas muito acostumados a esse tipo de jogo. Você citou muito bem, além do Fabrício Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva, o próprio Gabigol, que entrou em campo hoje como titular, entre outros. Então, são jogadores que conseguem entender e assimilar esse momento e superar dentro da própria partida as próprias adversidades. Então, mais uma partida muito consistente do Cruzeiro enquanto conjunto
assunto. Daqui a pouco vem Leonardo Jardim para passar as impressões dele desse jogo, mas eu, de verdade, independente do adversário que está do outro lado, eu não tenho mais dúvidas de que a identidade do Cruzeiro, o DNA, os comportamentos essenciais estarão ali postos à mesa. A questão é que cada adversário vai te propor uma dificuldade diferente. Hoje foi jogar contra uma equipe com linhas muito baixas e que não fazia muita questão de jogar futebol, mas ainda assim o Cruzeiro conseguiu, ainda no primeiro tempo, furar aí essa retranca do Juventude e no segundo facilitar e matar a partida. Mais uma vez, todos de parabéns, não só o grupo como a comissão técnica, porque como o Leonardo Jardim falou, né, fizeram sentido dos 3 pontos que conquistaram na quinta-feira, confirmando hoje esses 3 pontos que eram acessíveis e agora um período curto de descanso para que na semana que vem encarem mais um desafio gigantesco, né, que é o Corinthians na Neoquímica Arena. E aí, só para falar também, o Bragantino, que briga na mesma faixa de tabela que o Cruzeiro, tropeçou hoje diante do Vitória, que briga na mesma faixa de tabela que o Juventude. É bem verdade que o Vitória jogou em casa, mas isso mostra a dificuldade do Campeonato Brasileiro e a importância de realmente confirmar os pontos que lhes são acessíveis, fazendo jogos muito acima, né? Não dá para jogar de qualquer jeito e achar que você vai ganhar. E o Cruzeiro de Leonardo Jardim me parece ter isso muito bem internalizado. É preciso dar 100% do tempo para conquistar os resultados e por isso está onde está no Brasileirão, Caio. É isso, Rafa. Valu, você falava sobre as 2 assistências do Caio Jorge. São 15 rodadas disputadas de Campeonato Brasileiro, né? O Caio Jorge tem mais participações em gols do que rodadas de Brasileirão. Isso aí nem no Bomba Pet eu consigo fazer jogando com ele. Ele Sério tá mesmo. com 16 participações em gols, 12 gols e 4 assistências em 15 rodadas de Brasileirão, sendo que ele não jogou uma rodada, que foi contra o Inter no Beira-Rio. Espetacular. O que dizer, né? O que dizer do Caio Jorge? Fazer o K até o dia que ele não faz o gol, tem que fazer o K também, porque 2 assistências, né? Faz e me abraça ali. A primeira ele tentando o gol e o Christian muito vivo também, né? Aliás, o Christian tá virando um cara, hein? Dentro da área. Ninguém tá falando muito do nosso Christianzinho dentro da área. Meu amigo Caio Fábio tinha razão desde o início. Nunca se enganou. Naquele gol do Vidalba, ele briga pra caramba, né? Pro Vidalba fazer o gol contra o Grêmio. E hoje ali, atento, né? Chamar atenção mais uma vez para a inteligência do Caio Jorge. É tão fácil o atacante ficar impedido naquele tipo de lance ali. Ele tem a senha, né? Como o pessoal fala. Ele tem a senha. Não estava impedido, não fez pé alto, né? Até para finalizar ali de uma maneira que se vai. Tem gente que faz aquele tipo de lance, chuta a bola, chuta a cara do marcador. Seria o juiz levantando a mão esquerda ali, dando tiro livre indireto. E o Christian, espertíssimo dentro da área, que continue assim. Deixa eu ver quantas mil pessoas. Pessoal, continue dando lá. 16. Estamos chegando em 20, hein? Dá tempo de chegar em 20 antes do Mister aparecer para falar a respeito de mais essa vitória no Mineirão. 16 mil pessoas. É isso aí, o Roberto falando que se tem vitória, tem like. 14 mil likes. Vamos ver se a gente consegue chegar também aí em 15 mil likes. O nosso pós-jogo só começando aqui na Samuca TV. Após essa vitória. Quase foi, hein? Quase foi o placar do... Você lembra desse jogo que a gente fez aqui? O Arthur, né? Trazendo mais uma vez o material incrível do Arthur Mesquita, trazendo aquele Cruzeiro e Juventude 5-0 em 98. Hoje foi 4-0. Uma tarde tão feliz quanto aquela tarde também de domingo lá em 1998. E o Cruzeiro chegando à liderança, incrível, né? Dizer que o Cruzeiro tem 10 jogos sem perder num campeonato que é tão difícil. E aí o que eu acho mais gostoso dessa sequência aqui do Cruzeiro é o número de vitórias, né? Que às vezes o time há 10 jogos sem perder no campeonato, 6 empates e 4 derrotas. Não tira o mérito de ficar sem perder, mas na tabela, né, Caio Fábio, 3 pontos de fato que acaba fazendo a diferença num campeonato assim. Uma série invicta muito forte, que vai aumentando e que os adversários vão quebrando a cabeça para tentar de alguma forma. A gente já jogamos contra adversários que vieram e tentaram jogar contra o Cruzeiro, adversários que vieram e tentaram picar o jogo contra o Cruzeiro, fazer o tempo passar, e nos 2 casos o Cruzeiro conseguiu passar adiante e somar os 3 pontos, Caio. Pois é, Valu, é fundamental você converter a performance em resultado, né? E o Cruzeiro tem feito isso de maneira impecável, inclusive depois desse tempo de parada, né? Se a gente for pensar nos 3 jogos que o Cruzeiro fez contra Grêmio, Fluminense, agora contra o Juventude, quando olhamos para os gols feitos, o Cruzeiro fez 10 gols em 3 jogos. É um time que dá a sensação de que está ainda mais letal na parte ofensiva, né? Sempre preenchendo a área com muita gente e conseguindo ser mais assertivo nas finalizações. Porque ali, quando o Jardim buscava ajustar o trabalho, o Cruzeiro ainda precisava criar um número considerável de chances para fazer gols. Agora não. Agora o Cruzeiro precisa do mínimo espaço para estar fazendo. E como faz gols essa equipe, né? É muito legal ver como que a sede de sempre estar construindo placares
lineares elásticos. Um Cruzeiro que vai se impondo e realmente dando o tom do que é esse campeonato brasileiro, né? O líder que consegue se impor pra cima de qualquer um. Você falava, por exemplo, do Christian, poxa, ele é um cara que claramente está fazendo uma função que é mais tática, mas ver ele com esse ímpeto ofensivo é muito legal. É claramente uma evolução do Christian com a camisa do Cruzeiro. Ele já mostrava isso no Atlético Paranaense, mas no Cruzeiro demorou um pouco para ter essa desenvoltura ofensiva. E outros jogadores tendo também. O Eduardo como segundo volante aparecendo por várias vezes na área, inclusive para fazer gol, ajudou também na construção do primeiro gol. Então é um Cruzeiro em constante evolução e que cada vez mais parece ter voltado ainda melhor do que já era bom antes da parada. E caso do Christian, Rafa, a gente tem que lembrar mais uma vez, né? Dito pelo próprio jogador. O Jardim conversa com ele e fala: eu acho que você pode render melhor jogando ali. Ah, não é muita dele, mas ele se dispôs. E ele mesmo está colhendo os frutos disso.